Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, quer se saiba, quer não, está por todo o lado. Nos telemóveis, nos routers de internet, nos servidores que fazem a web funcionar e até nos supercomputadores mais potentes do mundo. É isso mesmo. Estamos a falar do Linux. Mas o que é o Linux, afinal? Pois é. Para muita gente, a palavra Linux soa algo super complicado, coisa de programadores, certo? Mas nesta análise, a ideia é fazer uma espécie de visita guiada para desmistificar isto tudo. Vamos transformar este conceito que parece intimidante numa ferramenta que se torna bem mais fácil de entender e até de usar. Então, a nossa visita vai ter 5 paragens principais. Começamos pela base, a máquina física, ou seja, o hardware. Depois, vamos espreitar o software que está disponível. A seguir, mergulhamos no famoso terminal. Vemos como o Linux se liga à internet e, por fim, um tema crucial, como proteger a nossa vida digital. Vamos a isso? Ok, primeira paragem. O hardware. Porque convenhamos, antes de qualquer programa poder fazer a sua magia, ele precisa de uma base física para correr. E o Linux é como um maestro que rege toda esta orquestra de componentes eletrónicos. E no coração de tudo isto, temos a placa-mãe. É mesmo a fundação do computador. Pensem nela como a infraestrutura que une todas as outras peças, garantindo que elas conseguem falar umas com as outras e receber a energia de que precisam. Tudo de forma organizada. E que peças são essas? Bem, temos os processadores, a CPU e a GPU, que são basicamente os cérebros que executam as instruções. A memória RAM, que funciona como uma secretária de trabalho temporária para tudo o que está a correr no momento. O armazenamento, que é onde os programas e ficheiros vivem a longo prazo. E, claro, os periféricos, que nos permitem interagir com a máquina. O grande trabalho do Linux é fazer com que todos estes componentes trabalhem em perfeita sintonia, para que tudo funcione de forma suave e eficaz. Muito bem, vamos avançar. Próxima paragem na nossa visita, o software. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Uma das maiores belezas do ecossistema Linux é dar acesso a um universo gigantesco de aplicações que são não só poderosas, como também gratuitas e de código aberto. E não estamos a falar de ferramentas básicas, de todo. Temos suítes de produtividade completas como o LibreOffice, navegadores de topo como o Firefox e até software de criação multimídia de nível profissional como o Blender para 3D ou o Audacity para áudio. E para quem trabalha nos bastidores da web, nomes como Apache ou PostgreSQL são literalmente os pilares que sustentam a internet. Agora, o mais fascinante aqui é como se obtém este software. Em vez de andar à procura na web e a clicar em instaladores, muitas vezes basta um comando simples como este. Isto usa o que se chama um gestor de pacotes, que é como uma loja de aplicações centralizada. Sudo dá as permissões de administrador, apt-get install é a ordem para instalar e Blender é o programa. É um sistema incrivelmente direto, rápido e muito, muito seguro. E esse comando leva-nos direitinhos à nossa próxima paragem, o terminal ou a linha de comandos. Para muita gente, esta é a imagem que têm do Linux e pode parecer um bocado assustadora, mas na verdade é um lugar de poder, de eficiência e, acreditem ou não, até de alguma diversão. Pensem no terminal como uma forma mais direta de conversar com o computador. Em vez de clicar em ícones, pode-se dizer-lhe exatamente o que fazer. Isto dá um nível de controlo e de automação que uma interface gráfica simplesmente não consegue igualar. Tarefas que parecem complexas podem ser resolvidas com uma única linha de texto. Então, como é que essa conversa funciona? Olhem para este exemplo. À esquerda, alguém tentou usar o comando Figlet, mas o sistema diz que não o conhece. Sem problema. À direita, usa-se o comando apt-cache search para procurar por Figlet, e o sistema encontra-o logo e até explica o que faz. A partir daqui, para o instalar, seria só mais um comando. É um processo muito lógico e super informativo. E isto mostra na perfeição o lado divertido da coisa. O terminal não serve só para trabalho sério. Comandos como o calsei existem só para dar um toque de personalidade. É uma pequena prova de que a comunidade Linux valoriza tanto a criatividade como a funcionalidade. É fantástico. Muito bem, a nossa visita agora sai de dentro da máquina e vai para o exterior. Já vimos o hardware, o software, mas como é que uma máquina com Linux se liga e comunica com o resto do mundo através da internet? A comunicação na internet baseia-se em moradas, tal como o correio. Cada dispositivo ligado tem um endereço IP, que é uma série de números, mas, sejamos honestos, decorar números como 203.0.113.165 não dá jeito nenhum, e é exatamente por isso que usamos nomes de domínio como o www.lpi.org, que são muito mais fáceis de lembrar. Então, como é que o computador sabe que www.lpi.org corresponde àquele endereço IP específico?
É aqui que entra o DNS, o Sistema de Nomes de Domínio. É basicamente a lista telefónica da internet. Quando se digita o nome de domínio, o sistema operativo, neste caso o Linux, pergunta ao DNS qual é o número de telefone certo, ou seja, o endereço IP, para poder estabelecer a ligação. Simples, mas genial. E chegamos à última e talvez mais importante paragem da nossa visita: segurança e privacidade. Usar a internet significa que nos expomos a alguns riscos, mas perceber como as coisas funcionam é sempre o primeiro passo para nos protegermos. Esta é uma pergunta que toda a gente já se fez, de certeza. Por que é que, depois de vermos um produto numa loja online, os anúncios para esse exato produto parecem perseguir-nos por toda a internet? A resposta, na maioria das vezes, está nos pequenos fecheiros chamados cookies. O processo é mais ou menos este. Uma loja online guarda um pequeno fecheiro de texto, o tal cookie, no computador do utilizador. Esse fecheiro pode ter a informação do produto que foi visto. Mais tarde, quando se visita outro site que usa a mesma rede de publicidade, essa rede lê o cookie e, voilá, mostra um anúncio daquele produto. É o chamado rastreamento entre sites em ação. E aqui está um ponto fundamental. Muitas ferramentas que pensamos que nos dão total privacidade têm, na verdade, limitações. Uma janela anónima ou incógnito só impede que os dados fiquem guardados no nosso computador. O fornecedor de internet e os sites que visitamos continuam a ver a atividade. A opção Do Not Track é só um pedido que os sites podem simplesmente ignorar. E o HTTPS, aquele cadeado que vemos, protege a comunicação durante o transporte, mas não impede que o próprio site registre tudo o que se faz lá dentro. E isto leva-nos à grande conclusão da nossa visita. O Linux é muito mais do que um sistema operativo. Representa uma filosofia. É a filosofia de que cada pessoa deve ter o conhecimento e as ferramentas para controlar o seu próprio ambiente digital, desde o hardware que usa até à forma como gera a sua privacidade online. É uma filosofia de autonomia e controlo. E para fechar, uma pergunta que torna tudo isto muito pessoal e muito real. A segurança digital não é um conceito abstrato. Sites como o haveibeenpwned.com permitem verificar se um endereço de e-mail já apareceu em alguma das muitas fugas de dados que acontecem. É um primeiro passo prático e muito importante para começar a tomar as rédeas da nossa vida digital.